Fique ligado a um novo quadro do canal da Igreja Batista da Paz, onde nós iremos resgatar algumas mensagens antigas poderosas. Então, todas as quintas-feiras, nós iremos disponibilizar uma mensagem que vai edificar a sua história. E não esqueça de curtir e compartilhar. Igreja Batista da Paz, uma família para pertencer. Josué, capítulo 3, versículo 7. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Senhor, abençoa a tua palavra e fala conosco por amor da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Assim, neste dia começarei a te engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Talvez Deus não tenha mudado o que Josué era, mas mudou o que ele era aos olhos de Israel. Muitas vezes as pessoas ainda não enxergaram o que você já alcançou, o que você já é. As pessoas sabem que uma mulher está grávida quando já não tem como esconder. A barriga cresceu. Mas muito tempo antes, ela já estava grávida. Um dia os olhos enxergam o que Deus já fez em você. A palavra do Senhor diz que Deus definiu para Josué um dia em que ele ia mostrar para as pessoas e que ele ia tomar uma ação para que as pessoas pudessem ver. E que ele ia começar a agir por Josué no nível do sobrenatural. Deus também vai agir por você para que as pessoas saibam o que ele tem feito na sua vida. Algumas coisas vão acontecer para que as pessoas saibam que do mesmo jeito que Deus tem edificado a sua igreja, honrado ao Senhor Jesus, honrado aos apóstolos, honrado a Pedro, a João, a Paulo, a Lucas, a Marcos, é um tempo de trazer honra para que o evangelho permaneça avançando. Mas qual é o contexto em que isto acontece? Moisés tirou o povo do Egito, e a Bíblia diz que ele atravessou o mar, e talvez não haja façanha mais tremenda do que essa saída do Egito, que representa, que simboliza a saída do mundo. Isso é tão profundo, tão grande, tão magnífico, que a Bíblia chama de batismo. A Bíblia diz que todos foram batizados em Moisés, todos foram batizados na nuvem, e todos foram batizados no mar. A Bíblia fala desse povo que atravessou o mar, e que viveu 40 anos no deserto, e a Bíblia expressa o que eles viveram, dizendo que eles comeram de uma comida espiritual, eles comeram do pão que desce do céu. Eles foram sustentados, aproximadamente 1 milhão de pessoas no deserto, com comida todos os dias. A Bíblia diz que eles beberam de uma bebida espiritual, que é a rocha espiritual que é Cristo, e os seguia. A Bíblia diz que eles foram acompanhados pelo próprio Cristo, como rocha espiritual que andou com aquele povo. Eles tinham experimentado tudo de melhor, mas havia um rio, quase um ribeiro, um rio de não muita largura, chamado Rio Jordão. E eles tinham a promessa que estava do outro lado do Jordão. Eu falei sobre isso no domingo de manhã, mas não fui muito feliz nessa mensagem não, estou esperando que seja melhor hoje. Moisés não conseguiu atravessar esse rio. Eu estive lá no Jordão.
E é interessante que, pelo menos nos dias de hoje, não é um rio largo. Mas aquele rio, ele também tem um outro nome, o rio que desce, aquele que desce. É um rio de águas velozes, é um rio de cachoeiras, é um rio de cascatas. E a Bíblia diz que esse rio, ele era um rio perigoso quando ele tinha enchente. Você sabe o que é uma enchente em um rio de águas velozes? Eu não sei se você já viu o Rio Arrudas, que é um filete de água passando por Belo Horizonte, e às vezes levando quase que só uma água suja. Quando chega o tempo da chuva e todas as águas desaguam ali no Rio Arrudas, e ele sobe, e as águas passam levando de tudo que você pode pensar, numa velocidade incrível. E todos sabem que se alguém cair ali no Rio Arrudas, naquele tempo, provavelmente, com muita possibilidade, vai morrer. O Rio Jordão era um rio que se tornava um rio muito perigoso. E a Bíblia diz que Moisés não conseguiu atravessar aquele rio por 40 anos. Agora Moisés foi tirado da terra e Josué estava posto como líder. Mas não havia em Josué nenhum feito extraordinário. Não havia nenhuma confirmação da sua liderança. Josué tinha vencido uma guerra, mas quando Moisés baixava as mãos, Josué era derrotado. Ele não tinha nada de excepcional. A Bíblia diz que as experiências de Josué com Deus eram experiências particulares. A Bíblia diz que enquanto Moisés ia dentro da congregação e ouvia dentro da tenda para ouvir as altas revelações, Josué ficava do lado de fora. Enquanto Deus falava com Moisés, Josué estava do lado de fora. A Bíblia diz que Moisés subia e descia e o seu rosto brilhava. E a Bíblia diz que Josué não se apartava da tenda. Moisés saía do lugar que ele estava, mas Josué não saía do lado de fora. Do lado de dentro estava tendo as altas revelações. Ele ficava do lado de fora. Mas ele amou a presença do Senhor. Ele amou a presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz que toda aquela congregação morreu até que os meninos se tornaram adultos e chegou o tempo de atravessar o Rio Jordão. E eu queria dizer para você uma coisa interessante que aconteceu. Deus falou: é tempo de eu te engrandecer. Avisa o povo que você vai atravessar o Jordão e que vocês vão conquistar aquelas cidades, aquela terra, aquela promessa, aqueles sonhos. Eles estavam tão perto e ao mesmo tempo tão longe, mas não era um tempo propício para atravessar. O Rio Jordão estava transbordando. Então a Bíblia diz que Josué mandou avisar em todo o acampamento e disse: olha, eu quero que vocês sigam os sacerdotes. Eles vão levar a arca do Senhor e vocês vão seguir a uma distância de 900 metros aproximadamente. E eles começaram a seguir os sacerdotes, quando os sacerdotes levantaram a arca e começaram a andar. E a Bíblia diz que em um dado momento, eles pisaram nas águas, o rio estava transbordando. E só depois que eles molharam os pés, as águas do Jordão pararam como uma montanha, como uma parede de vidro que estava prendendo. E a palavra do Senhor diz que os sacerdotes foram até o meio do rio e estacaram no meio do rio. E aquela parede de águas permaneceu ali como uma mão invisível segurando, se amontoando, se agigantando, e todo o povo passou a pés enxutos. Ninguém molhou o pé, só a liderança. Eu queria dizer para vocês algumas coisas sobre quando Deus quer nos engrandecer. Quando Deus quer nos engrandecer, é um tempo em que o povo para de andar atrás dos sinais. O povo tinha andado no deserto por 40 anos e eles sabiam quando se mover, porque a nuvem se movia. Foi a primeira vez que o povo não estava seguindo a nuvem, estava seguindo os líderes. Foi a primeira vez que o povo levantou acampamento e não estava seguindo a nuvem, eles estavam seguindo os líderes.
Sabe, irmãos, em um dado momento os sinais foram tirados da nação de Israel. Eles tinham vivido no deserto, e viver no deserto era viver fora do propósito de Deus. Nenhuma igreja jamais experimentou o que aquele povo experimentou no deserto. Tinha todo tipo de provisão, de milagre, de sobrenatural, que no deserto nenhuma igreja viveu o que aquela igreja viveu. Eles tinham um relacionamento com Deus, que Deus quis falar com eles face a face. E a Bíblia diz que o Monte Sinai tremeu e Deus falou. Eles disseram, não, nós não aguentamos ouvir a voz de Deus. Eles viviam um relacionamento com Deus que era pessoal. Eles se relacionavam com Deus seguindo a nuvem, seguindo a coluna. Eles podiam ver a coluna, eles viam o maná caindo. Eles experimentavam a água quando a rocha dava água. Mas quando eles entraram na terra prometida, nunca mais o maná caiu. No outro dia não tinha mais, ainda tinha 1 milhão de pessoas, mas não tinha mais comida do céu. Era tempo diferente, era tempo de conquista. Era tempo de buscar a sua própria comida. Era tempo de crescimento. E quando eles foram em direção ao seu destino, em direção aos sonhos de Deus, a primeira coisa que Deus fez, Deus removeu os sinais. Deus removeu. Deus removeu as manifestações de Deus. Deus removeu os paradigmas. Deus removeu os costumes. Deus removeu os movimentos pessoais. As pessoas não podiam mais seguir a nuvem, não podiam mais seguir a coluna, não podiam mais esperar o maná. As pessoas não olhavam mais para o céu, as pessoas agora estavam olhando para a liderança. Se Deus quer te promover, vai te colocar de tal maneira que as pessoas vão olhar para você. Se Deus quer te promover, vai te colocar na dianteira. Se Deus quer te promover, vai te colocar no lugar que você vai ser o primeiro a molhar os pés. Se Deus quer te promover, vai te colocar para correr risco. Se Deus quer te promover, você vai ter que pisar em águas agitadas. Se Deus quer te promover, você vai ter que levar a arca nos ombros. Se Deus quer te promover, você vai ter que conhecer a glória de Deus. Se Deus quer te promover, Ele vai retirar todo tipo de relacionamento individual e vai fazer com que nós nos relacionemos olhando para uma liderança que pode ser seguida e confiável. Se Deus quer te promover, Ele vai fazer com que você tenha coragem de permanecer no meio de um Jordão, enquanto a água está sendo sustentada pelo poder de Deus e o povo não molha os pés. O líder vai na frente. Deus está fazendo alguma coisa no tempo de hoje. Deus está promovendo pessoas no tempo de hoje. Deus está se manifestando. E Deus vai se manifestar de tal maneira que as pessoas vão andar nas suas pegadas. Deus pode fazer sem mim. Deus pode fazer sem você. Mas Ele decidiu que vai usar a mim e a você. O que moveu Josué? O que moveu os sacerdotes? A primeira coisa que precisa ter no coração do líder: paixão para se mover. Paixão. Aquele povo tinha ficado no deserto 40 anos, mas não se acostumou com o deserto. Não se acostumou a viver aquém da promessa. Não se acostumou, não se acovardou. Disseram, nós vamos passar o Jordão. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Quanto tempo você vem ouvindo falar de multidão? Quanto tempo você vem ouvindo falar que Deus vai fazer o sobrenatural neste lugar? Quanto tempo você vem ouvindo? Mas chegou o tempo de passar o Jordão. Chegou o tempo de atravessar o Jordão. E eu vou dizer para você uma coisa: Deus tem provido esta igreja com uma liderança apaixonada. Deus tem provido esta igreja com pessoas que têm coragem para ir. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Nós não vamos morrer no deserto. Nós não vamos morrer. Uma das frases que Deus me deu que eu mais gosto é essa: as pessoas ouvem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem a minha paixão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem o meu coração.
Ovelha não segue comando, ovelha segue líder que está disposto a ir na frente. Ovelha não segue a voz apenas de direção, a voz impositiva, a voz de general. Ovelha segue exemplo, ovelha segue pegadas, ovelha segue os passos, ovelha segue gente que está disposto a molhar os pés. Ovelha segue gente que está disposto a correr risco. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu sei que por muito tempo eu me esforcei para crer, agora eu não tenho nem por que fazer força, as dúvidas não existem. Eu já estou vendo o Senhor fazendo o sobrenatural. Cada dia que eu encontro com o líder, ele fala, o meu GE começou, a minha microcélula já está se tornando célula, eu já estou preocupado em multiplicar essa microcélula, cada um dando um testemunho, cada um falando uma coisa boa. O tempo chegou, o tempo chegou. O tempo chegou em que nós vamos andar na pegada dos nossos líderes. O tempo chegou em que nós vamos dar o tom para aquilo que Deus tem sonhado. Irmão, não tenha dúvida, Deus vai usar você na liderança de uma maneira que você nunca foi usado. Porque quando o tempo de Josué chegou, Deus o arrancou do anonimato, Deus o arrancou das suas lutas particulares, Deus o promoveu e ele disse, eu a partir de hoje vou te engrandecer. Chega o dia de Deus nos engrandecer, chega o dia. Não é por seu esforço, era o mesmo Josué. Não é porque você ficou mais bonito, era o mesmo Josué. É porque chegou o dia. Chegou o dia, irmão. O que você colocar a mão vai crescer. Obrigado, querido. O que você colocar a mão vai acontecer. As pessoas vão bater na sua porta perguntando como é que eu faço para aceitar Jesus. Os milagres vão acontecer. Os irmãos vão invadir as ruas. A igreja vai sair das quatro paredes. Nós vamos pegar vamos nos matricular nessa escola de milagres que acontece do lado de fora. Nós vamos experimentar a graça de ser atrevido e audacioso. Nós vamos ver as montanhas de água parando pelo poder de Deus. Nós vamos ver as barreiras sendo desfeitas diante de nós. Nós vamos ver as portas se abrindo para nós, porque o tempo chegou. É tempo de conquista. É tempo de conquista. Agora, queridos, você já percebeu que mesmo nos grandes milagres de Deus, há um detalhe que às vezes passa desapercebido? Praticamente, eu não vou dizer que todos, mas muitos, quase todos, os milagres de Deus acontecem com instruções detalhadas e específicas. Quando Jesus falou com o cego, vai se lavar no tanque de Siloé, ele não falou, vai se lavar, vê se acha algum lugar por aí, pede uma água, bate na porta da vizinha, vá. E o milagre aconteceu. O que foi a piada aí que eu perdi, gente? Quero contar para o povo. Bom, e quando você olha para o profeta Eliseu, vai lá e pega as vasilhas emprestadas, não poucas. E cada vez que você olha um milagre, tem alguma coisa com detalhe. Quando Deus deu a medida da arca, deu as medidas certas. Agora a Bíblia diz que Deus mandou o povo seguir os sacerdotes. Passa pregão entre o povo. Avisa para eles se santificarem por 3 dias. Fala com eles para se levantar. Cada tribo se levantava na sua ordem. Cada um tinha a sua bandeira. E agora sigam os sacerdotes a 900 metros de distância. Não é apenas sigam os sacerdotes. Tudo tem como fazer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Todas as promessas de Deus já estão sobre nós. Mas tem um detalhe. A gente tem que fazer do jeito que Deus falou para fazer. O tempo agora é de fazer GS. O tempo agora é de ir para a rua, é de encontrar lar de paz, não apenas o lar, mas pessoas que representem esse lar de paz. O tempo agora é de confrontar as pessoas com o Evangelho.
O tempo agora é de orar para que os milagres aconteçam. O tempo agora, irmãos, é de um evangelho mais dinâmico. Então, não perca o tempo fazendo outra coisa. Porque a maioria de nós, sabe o que faz? Fica esperando que Deus faça em nós, sem que a gente siga instruções. Sem que a gente siga a palavra de Deus. Quando você segue uma instrução de Deus ipsilíteris, você está reclamando a bênção e o favor de Deus. Eu me lembro de uma jovem que uma vez falou comigo: pastor, eu acho que o meu negócio não é células. Eu acho que eu não fui chamada para isso. Eu gosto de cuidar de pessoas, e eu sabia que gostava mesmo, ela tinha graça. Mas eu não consigo crescer com as células, não consigo multiplicar. Eu acho que não é para mim. Eu disse para ela: quanto tempo você está aqui? Ela disse: tantos anos. Você tem estado envolvida em células esses anos todos? Sim, pastor. Eu disse: e você faz do jeito que a gente fala para fazer? Ela disse: não, pastor. Não. Eu disse para ela: se você for ao médico, e ele te der uma receita e disser para você tomar um remédio, e você tomar outro remédio, ou se você tomar do jeito errado, a dose errada, é justo você dizer que o remédio que o médico te deu não é bom? Você espera ser curada fazendo assim? Ela disse: não. E é justo dizer que o remédio que o médico te deu não é bom? Ela disse: não. Falei: é isso aí. Você precisa fazer do jeito que nós estamos ensinando. Não é apenas porque é o melhor jeito, não. Tem outros pastores fazendo de outro jeito. É porque nós reclamamos a bênção de Deus pela obediência. É porque nós criamos uma identidade no mundo espiritual. É porque nós uniformizamos as nossas ações. É porque nós evitamos de cada pessoa ter a sua ideia e formar na igreja uma colcha de retalhos. Deus vai abençoar quando nós estivermos seguindo a nossa liderança. Deus vai te abençoar quando você estiver seguindo a sua liderança. E deixa eu te dizer mais. Presta atenção no que eu vou te falar. Muitos de nós já oramos e dissemos assim: Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. O centro da vontade de Deus é o lugar da obediência. Quando você honra e obedece à sua liderança, toda a responsabilidade está sobre ela. Se você fizer tudo o que a liderança disse, do jeito que ela disse, se der errado, não foi você que falhou, foi a liderança. Mas em nome de Jesus nunca vai dar errado. Mas quando você escolhe não fazer e dizer: eu acho bom o que ele falou, mas não acho tudo bom, eu vou fazer um pouco diferente. Quando der errado, você colhe as consequências. Agora imagina um engraçadinho. Por que tem que ser 900 metros de distância? Eu acho que eu vou na frente, eu quero experimentar mais do que o sacerdote. Eu é que vou parar as águas. Afogou. Morreu. Imagina se o povo rebelado falar: ah, não, nem vou, eu não quero atravessar o Jordão. Cadê a nuvem? Cadê a nuvem? Estava no deserto até hoje. Irmãos, tem muita coisa que permanece na nossa vida, porque somos nós que mantemos. Mas todas as nossas conquistas passam pela obediência, por seguir a liderança. E quando você está seguindo a sua liderança, não tenha dúvida, atrás de você, os seus liderados estarão te seguindo. Porque você vai ensinar com a sua vida como se comporta. E as pessoas vão te honrar e vão te seguir. E os milagres vão começar a acontecer. E o sobrenatural virá sobre nós. A Bíblia diz que o povo atravessou o Jordão a pés enxutos. E eles pisaram pela primeira vez na terra da promessa. Aquele Jordão separava
40 anos de deserto, de um sonho de Deus. Sabe, irmãos, quando o povo foi para o deserto, Deus os colocou para andar em círculos. E pela primeira vez, eles não estavam seguindo uma nuvem, mas eles estavam andando em linha reta, em direção ao seu futuro, ao seu destino e aos seus sonhos. Eu queria te desafiar a não andar mais em círculos. Sabe quem anda em círculos? Quem anda guiado pelas emoções. Ai, hoje eu estou querendo tanto. Hoje eu não estou mais querendo não. Ai, Deus falou comigo, acho que eu vou. Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Acho que não foi não. Gente que anda em círculos. Sabe quem anda em círculos? Quem não está seguindo a liderança, mas está seguindo possíveis sinais. Eu estou sentindo. Ai, eu acho que parece que uma estrela. Sabe quem anda em círculos? Quem está seguindo a opinião de amigos, opinião de pessoas que às vezes não estão comprometidas. Mas você vai fazer isso, não vai dar certo. Eu acho que você está dando bobeira. Às vezes, irmãos, as pessoas usam até versículo bíblico. Deus não quer sacrifício. Deus quer te usar. Deus quer te usar. E chegou o tempo de deixar Deus te usar. Eu quero falar para você que tem estado conosco há muitos anos. Quero falar para você, para Conceição, para o Marcelo e para a Tati, para o Ricardo, para a Eunice, para a Keila, para o Ricelli, para a Elaine Werneck, para a Raimunda, para o Lidinho, para a Letícia, para a Cássia, para o Rogério e a Vânia, para o Emerson, para o Léo. Quero falar para você que está comigo há muito tempo, Zinha Kel, está há muito tempo, né? Sérgia Dani, tantos outros, Pastor Sandro, Beto, que o que te cansa não é o que você faz. Hudson Werneck, Janaína, não é o que te faz, não. Sabe o que te cansa? É não colher resultados. Cansa a gente é começar um ano com uma célula, terminar com uma célula. Cansa o ano é começar discipulando e o discípulo está no mesmo lugar no final do ano. Cansa a gente é começar o ano marcando discipulado, terminar marcando e o discípulo faltando. Que cansa a gente é andar com gente que não quer andar. Esse tempo ficou no deserto. Esse tempo ficou para trás. Tem gente sonhando, tem gente entendendo, tem gente valorizando, tem gente querendo, tem gente suplicando, que quer ser discipulado, mas que também quer discipular. Que quer ser cuidado, mas que também quer cuidar. Nós temos hoje mais de 130 líderes de microcélulas. Nós temos hoje mais de 130 reuniões acontecendo nas casas. Nós temos hoje mais de 130 reuniões. E nós sonhamos em ter 2 GEs por célula. Sabe o que significa isso? Mais de 200 reuniões de evangelismo por semana. Mais de 200 famílias ou pessoas recebendo oração. E Deus não vai faltar conosco, o milagre vai acontecer. Pessoas sendo curadas, famílias sendo transformadas, milagres acontecendo. Nós vamos ter, e se os líderes responderem, vão responder em nome de Jesus, nós vamos ter mais de 300 reuniões, quase 400 reuniões por semana. Nas nossas células, nós não vamos fazer reunião de oração de final de célula, oração para encerrar, oração religiosa, oração com voz.
voz impostada: amantíssimo Deus e soberano Pai, blá, 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 blá. Nós vamos fazer a oração de quem está clamando e precisando de um milagre. Você já ouviu alguém orando assim no hospital? Amantíssimo Deus. Quando fala, sua mãe vai ser operada e provavelmente não volta. Ninguém faz essa voz, a voz é outra. Oh, meu Deus! Olha para mim, Senhor. Olha para minha causa, Senhor. Olha, Senhor. A gente precisa mais de oração, de clamor. As nossas células precisam ouvir orações que toquem o céu, que atraem a presença do Senhor. Reuniões que têm vida, irmãos. Reuniões onde nós não estamos preocupados em expressar religião e dar respostas teológicas. Nicodemos foi lá e deu uma resposta. Jesus chamou Nicodemos de mestre. E a mulher samaritana, ela tinha tido 5 maridos, e agora ela estava no 6º, que talvez fosse o marido da vizinha. E agora sabe o que acontece? A Bíblia diz que Nicodemos, um homem erudito, um mestre, Jesus chamou de mestre em Israel. Não há nenhuma pessoa que ele ganhou para Jesus com o registro bíblico, nenhuma. A mulher samaritana saiu quebrando mato no peito, desceu para aquela cidade, as canelas machucadas, correndo desesperado. Vem ver o homem que falou a minha vida toda. Venham ver o homem. Ela ganhou metade daquela cidade, ela conquistou. Uma mulher que não tinha nem coragem de conversar com ninguém, não tinha testemunho, mas que não teve pudor para falar quem era Jesus. Ela teve coragem para falar. Se Deus usou aquela mulher, pode te usar. Se Deus usou aquela mulher, pode te usar. Você pode bater nas portas do seu condomínio, do prédio, e dizer: olha, eu queria te falar uma coisa. Quem sabe na sua casa está precisando de oração. Eu estou orando essa semana pelo nosso prédio, pelo nosso condomínio, pelas nossas famílias. A pessoa vai falar com você: vão entrar, estou precisando tanto, meu filho está precisando, meu marido está precisando. As portas vão se abrir para você, vai ficar assustado. De vez em quando vai ter gente batendo na sua porta dizendo: olha, volta lá em casa, ora de novo. Tenha coragem de ser usado por Deus, porque Deus vai fazer. O tempo chegou em que você vai ser engrandecido. Deus vai fazer cumprir as promessas em você. Você vai ver o milagre acontecer e nós vamos entrar no lugar da promessa. Você crê nisso? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.